Olá, meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar nas vidas e nos corações de todos os irmãos, amigos e inscritos do canal Sarça Ardente Apologética. Retornamos com mais um vídeo, dessa vez em resposta à réplica de Abdurrahman ibn Said às minhas alegações, que foram feitas 90 dias atrás. Aliás, esse vídeo foi feito em resposta a mim e ao meu irmão Daniel Christian, em relação a algumas coisas que nós alegamos e ele disse que foram falsas. Apesar de que, ao decorrer dessa resposta, demonstrarei, eu na minha parte da resposta, que quem está sendo falacioso e usando de argumentos falsos é Abdurrahman. A resposta aos argumentos dele começa agora. Abdu começa argumentando que não é verdade que Paulo não se afastou dos ensinos de Cristo. E isso com base na carta de Paulo aos Gálatas. Ele lê o capítulo 5, versículos 2 ao 4. Escutem, eu, Paulo, lhes digo que, se vocês retornarem para a lei se deixando circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Mais uma vez aviso, se vocês se deixam circuncidar, então terão que guardar toda a lei, ou obedecer toda a lei. Vocês que estão procurando ser declarados justos através da lei, estão desligados de Cristo. Vocês se separaram da graça de Deus. Eu estou lendo aqui segundo a versão que ele está lendo. E mais adiante, ele diz que Cristo, ele ensina a circuncisão com base no Evangelho de Lucas. Vejamos que passagem ele leu. Ele então leu o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 21. Conforme diz a palavra de Deus, o que é que está escrito. Assim diz: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Vamos começar a expor a primeira falácia de Abdurrahman. Primeiramente, é preciso saber que Abdu, ele isolou os 2 versos e esqueceu do contexto anterior e posterior. Toda vida que você for debater com um muçulmano, geralmente ele vai adotar essa prática, que é visivelmente desonesta, para tentar favorecer o seu argumento e dizer que o que a Bíblia está falando no ponto de vista dele é que é a verdade, e a sua visão está equivocada. Mas vamos ler o que disse Paulo em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 1. Gálatas 5:1 diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto: a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou, isso ele fala de Cristo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Percebam, meus amados,
que Abdo ele isola o contexto da passagem em si, porque ele pega uma parte que diz que Paulo é contra a circuncisão, mas não fala em que sentido Paulo está se opondo à circuncisão. Porque, primeiramente, o público-alvo de Paulo não são os judeus. Os judeus foram incumbidos de serem evangelizados pelo apóstolo Pedro. Paulo está pregando aos gentios que não conhecem a lei judaica e também não foram feitos para ela. O público-alvo do apóstolo Paulo é totalmente diferente. A antiga aliança não é para a igreja. A antiga aliança, quem vive ainda são os judeus. Mas Abdur-Rahman, ele comete uma falácia dupla. Por quê? Vou explicar aos irmãos. A primeira falácia é a falácia do espantalho. O que é a falácia do espantalho? Basicamente, é quando o seu oponente fala coisas que você não disse, cria um argumento em cima de algo que você não falou, refuta aquilo que você não falou e diz que refutou você. Qual foi o espantalho de Abdo? Ele diz que Paulo está pregando contra os ensinamentos de Jesus Cristo por pregar contra a circuncisão. Só que em momento algum foi falado em circuncisão. Em momento nenhum a circuncisão foi ressaltada. A segunda falácia é a falácia do non sector. O que é a falácia do non sector? Basicamente é quando o argumento não segue a premissa base. Porque vejam só, Abdo está dizendo que Cristo ensinou a circuncisão com base em Lucas 2:21. Só que por que o argumento dele não segue a premissa base? Simples. Porque o que é mostrado em Lucas 2:21 não é Cristo ensinando a circuncisão, mas a família de Jesus levando o menino Jesus para ser circuncidado ao 8º dia, cumprindo o rito judaico de que todo judeu homem deve ser circuncidado após 8 dias de nascido. Logo, Abdur-Rahman comete uma falácia dupla, porque diz que Cristo está ensinando a circuncisão quando ele não está ensinando a circuncisão, e o versículo que ele usa é a família de Jesus levando ele a ser circuncidado, o que em nada prova que Jesus ensinou a circuncisão. A falácia de Abdur-Rahman a respeito disso é patente. Outro argumento falso que Abdo usa em relação a Paulo ter se afastado dos ensinos de Cristo é que Paulo prega contra a circuncisão quando Cristo foi circuncidado ao 8º dia. O que ele esquece, e o que ele não menciona, é que Paulo era judeu. E todo judeu, homem, é circuncidado ao 8º dia. Vejamos o que é que diz a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós. Ou seja, Paulo ele está dizendo que a circuncisão verdadeira da igreja não é uma circuncisão carnal, é uma circuncisão espiritual. Porque a circuncisão somos nós, porque servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Verso 5. Circuncidada ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei,
fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade ponho por perda também todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas elas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, Paulo está dizendo que a verdadeira circuncisão não é aquela que é demonstrada com o prepúcio cortado, mas pela fé e obediência a Cristo. É isso que Paulo está falando. Mas ainda há um agravante ainda maior no argumento de Abdo, porque ele diz que Paulo prega contra a circuncisão e o grande responsável pela igreja se afastar do ensino de Cristo foi Paulo, mas isso é mentira. Veja que ele diz em Atos capítulo 15 que há uma divisão quando ele tem um atrito com Barnabé, só que ele não leva em conta o que vem antes. O verdadeiro responsável pela abolição completa da circuncisão aos gentios, ou seja, a ordenança da não circuncisão, não foi Paulo. E quem foi Tiago? Já lhe explico. A leitura vai ser um pouco longa, mas logo os irmãos irão entender. A leitura que eu quero fazer encontra-se em Atos, no capítulo 15, a partir do verso de número 1. A leitura será um pouco extensa, então peço que os amados irmãos tenham paciência para escutar, porque ela é vital para a resposta que será dada a Abdo. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Então vejam que, primeiramente, quem está ensinando a obrigatoriedade da circuncisão não é Jesus. São judeus prosélitos do cristianismo. E isso nós provamos quando vamos direto para o versículo 5, que diz o seguinte: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister, ou seja, que era obrigatório circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, e a partir de agora ele faz um breve relato do que acontece na casa do centurião Cornélio em Atos 10. Varões irmãos, bem sabeis que já há muito Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela circuncisão? Não, pela fé. Veja que Pedro ele diz que Deus não atentou se eles eram circuncidados ou não, porque a graça de Deus, ela independe de você ter o prepúcio cortado ao 8º dia ou não. Porque Deus não se importa com sinais externos, mas contanto que você creia. É isso que Pedro está dizendo.
E ele diz mais, verso 10: Agora, pois, por que tentais a Deus? Olha, ele está dizendo que querer obrigar os gentios a se circuncidarem é tentar a Deus. Nós estamos falando aqui de alguém que não é Paulo, aqui é Pedro que está falando. Querer obrigar os gentios a circuncidarem-se é tentar a Deus. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nós, nem nossos pais puderam suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Agora gravem bem o nome que será mencionado no verso de número 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouvi-me. Para quem não sabe, esse Tiago é irmão de Jesus Cristo, bispo e líder da igreja de Jerusalém, e estava presidindo o concílio apostólico de Jerusalém em Atos 15. O concílio de Jerusalém estava sob sua liderança. Atentem para as palavras de Tiago, o irmão do Senhor. Verso 14 diz: Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. E aqui ele vai citar o profeta Amós, no capítulo 9, no versículo de número 11. Eu vou inclusive ler o verso como está escrito no profeta Amós e depois retorno para a leitura em Atos. Vejam. Amós 9,11 diz: Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei, como nos dias da antiguidade. Voltemos a Atos 15, a partir do verso 17. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Agora, prestem atenção no verso 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das coisas dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Verso 22 então diz: Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, ou seja, a palavra de Tiago aqui, ele está dizendo: aqueles que foram até vocês, não fomos nós que mandamos, dizendo que vocês são obrigados a se circuncidar. Aqui quem está falando é Tiago.
Prossegue dizendo: pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Tiago, irmão de Jesus Cristo, está chamando Barnabé e Paulo de amados, Abdo. Você está ouvindo isso aqui? Homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, olha só o que aqui diz no verso 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas dos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação ou prostituição. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então foi decidido unanimemente entre os anciões e os apóstolos, o colégio apostólico inteiro decidiu que os gentios não deveriam se circuncidar. Ou seja, Tiago e os outros 11 apóstolos se afastaram do ensino de Jesus Cristo, Abdo? A resposta é um grande e sonoro não. E eu vou explicar por quê. Primeiramente, Abdo, ele tenta dar a entender que Cristo, ele vai dar continuidade às práticas da lei. Qual é a passagem que ele usa para isso? Vejamos. Abdo usa Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. Ele só usa esse verso e esquece o resto. Se nós virmos o contexto que ele isola propositalmente, veremos que ele não se está falando de dar prosseguimento com as práticas da lei. Vejam, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Percebam, Cristo está falando aqui que ele veio cumprir a lei e os profetas nele mesmo. Quando ele está falando que não se passará um jota ou um tio da lei, ele está falando de si. Não está falando que os outros têm que cumprir a lei. Ele não está falando que ninguém está tendo que cumprir a lei inteira, porque, a bem da verdade, ninguém até aquele presente momento tinha conseguido cumprir a lei por completo. Nenhum deles tinha conseguido cumprir plenamente os mandamentos. Por mais piedoso e santo que tivesse sido, os homens tinham falhado em cumprir a lei de forma inteira. O único que cumpre de forma impecável a lei, por ser alguém que não conheceu o pecado e não cometeu pecado, foi Jesus. Mais à frente, então, ele, para dar uma ideia de continuidade da lei, ele vai ler Mateus capítulo 5, versículo 21. Vejam o que diz. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu gostaria muito de saber
qual é a versão que ele está usando, porque ela solta informações muito vagas, como somente ficar com raiva. Mas, de acordo com a João Ferreira de Almeida, diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca, ou seja, tolo, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil, ou em algumas traduções, o último centavo. Agora eu quero apontar algumas coisas que Ábido omite dos seus espectadores e seguidores. Ele diz que estamos interpretando isso de forma errada, mas na verdade quem está interpretando de forma errada é ele. Digo por quê? Porque em momento algum dessa passagem está se dizendo que Jesus vai dar continuidade à lei. Na verdade, quando Cristo ele vai falar do que foi dito aos antigos, não matarás, não é? E aqui ele está citando Êxodo 20, versículo 13, não matarás, mas no hebraico é não cometerás assassinato. Ele faz um agravante dizendo que aquele que se encolerizar, ou seja, que ficar com raiva de seu irmão por um motivo banal, ele é tão digno de punição quanto um assassino. Entendeu? Então ele não está falando da lei sendo prolongada aqui. E ele ainda fala mais. Ele fala que Deus não vai receber a oferta de alguém que tem contendas com seu irmão e tem um coração rancoroso, que guarda rancor. É isso que Jesus está falando. Em nenhum momento ele aponta para uma prática posterior da lei mosaica. Por quê? Porque ele próprio disse o seguinte, Mateus capítulo 11, versos 12 e 13. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Agora é aqui, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E por que Cristo diz isso? Porque a lei e os profetas tinham seu cumprimento nele próprio. Então Jesus não fala da prática da lei, que iria se prolongar. Não somos nós que interpretamos a Bíblia errado. É Abdurrahman ibn Said, que é desonesto e isola versos da Bíblia de forma que a Bíblia fale aquilo que ele quer que a Bíblia fale. Outra coisa digna de ressalte é que antes da sua crucificação, antes da sua morte e ressurreição, Cristo ele deu as seguintes ordens aos discípulos. Há algumas coisas que Cristo ordena na passagem que eu lerei agora, mas de início eu vou ler as coisas essenciais. Em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5 até o verso 10, diz o seguinte:
Jesus enviou estes 12, isso no caso, os 12 discípulos, entre eles até mesmo o traidor Judas Iscariotes. Lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia, verso 11, em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Essas foram as ordens de Cristo antes da sua ressurreição, quando o público-alvo ainda eram os israelitas, não os gentios. Depois da ressurreição de Jesus, ele só dá 2 ordens para os discípulos. A primeira está em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Verso 17. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Mateus, capítulo 28, versículo 19 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus já está falando para que a mensagem do Evangelho se espalhe em todo o mundo. E ele dá aos discípulos antes e depois da sua ressurreição a ordem de pregar o Evangelho e fazer milagres em seu nome e batizar pessoas. Onde é que eu quero chegar com isso? Os 4 evangelhos, ou seja, os 3 sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, que não faz parte dos sinópticos, somando tudo, dão 89 capítulos. Em nenhum deles, repito, em nenhum desses evangelhos você encontrará um único versículo mandando circuncidar ninguém, porque Jesus não mandou circuncidar ninguém. E eu faço um desafio para você, Ábido. Se você encontrar no Novo Testamento inteiro, posso até deixar você procurar nas demais cartas, até nas cartas de Paulo que você odeia. Se você encontrar uma única linha de Jesus mandando circuncidar alguém, eu pego as 4 Bíblias que eu tenho aqui, eu pego a minha King James, a minha aplicação pessoal, a minha Almeida século 21 e a minha 4ª Bíblia do expositor e queimo, viro muçulmano e recito a charrada. Topa o desafio? E lhe digo mais, Ábido, você é um hipócrita ao citar Mateus 5,21, onde Cristo fala: não matarás. Lhe direi por quê. Sabe por que eu digo que você é um hipócrita, Ábido? Porque você lê a passagem de Mateus 5,21
onde Cristo, citando o Êxodo 20:13, diz: não matarás, e no hebraico é não cometerás assassinato, porque o seu livro manda cometer assassinato. Me traga a prova, com todo prazer. Observe. Alcorão, Surata 9, verso 5. Mas quando os meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Porém, caso se arrependam, observem a oração e paguem o zakat, abri-lhes o caminho. Sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Agora, Abdo, o que realmente é interessante não é nem a surata em si, não é nem o ayat, né, que é o versículo, é a explicação dele. Olha o que diz a Tafsir al-Jalalain sobre a surata 95. Então, quando os meses sagrados tiverem passado, isto é, no final do período de adiamento, mate os idólatras onde quer que os encontre, seja durante um período legal ou sagrado, e os levem cativos e os confinem em castelos e fortes, até que não tenham nenhuma escolha, exceto serem condenados à morte ou aceitarem o Islã. E fiquem à espreita por eles em todos os locais de emboscada e em todas as rotas em que usem cula. Ele fala uma outra coisa relacionada à linguagem que é relevante, então eu vou pular para a próxima linha. Mas se eles se arrependerem da incredulidade e estabelecerem a oração e pagarem as esmolas, então deixem seu caminho livre e não interfiram com eles. Deus é misericordioso e perdoador para aqueles que se arrependem. Também não tem como não se arrepender com isso, né? Se arrependa ou morra. Mas o mais interessante é o que diz a Tafsir de Ibn Kathir sobre isso. Olha que legal. Então, quando os meses sagrados tiverem passado, ou seja, no final dos 4 meses durante os quais nós proibimos de você lutar contra os idólatras e que é o período de graça que lhes demos, então lute e mate os idólatras onde quer que você puder encontrá-los. A declaração de Alá a seguir: então lute contra os mushrikin onde quer que os encontre. Significa na terra em geral, exceto para a área sagrada, pois Alá disse: e não lutem com eles em Al-Masjid Al-Haram, a menos que eles lutem com vocês lá. Mas se eles atacarem vocês, então lute contra eles. Como diz a Surata 2:191. Alá disse aqui: e capturem-nos, executando alguns e mantendo alguns como prisioneiros, e sitiem-nos e fiquem à espreita por eles em cada local de emboscada. Não esperem até encontrá-los, em vez disso, busquem e sitiem-nos em suas áreas e fortes, reúnam informações sobre eles nas várias estradas e caminhos de campo, para que o que é ampliado pareça cada vez menor para eles. Dessa forma, eles não terão escolha a não ser morrer ou abraçar o Islã. Mas, se eles se arrependerem, realizarem o salá e derem o zaká, então deixem seu caminho livre. Na verdade, Alá é indulgente e misericordioso. Abu Bakr as-Siddiq usou este e outros ayat honrados como prova para lutar contra aqueles que se abstiveram de pagar o zaká. Esses ayat permitiram lutar contra as pessoas a menos que e até elas abraçassem o Islã e implementassem suas regras e obrigações. Me diga, Abdo, quem é você para citar as palavras de Jesus sobre isso, se a sua religião, de acordo com o próprio livro e os seus comentaristas, não dá outra opção para não muçulmanos, exceto conversão ou morte? Por que você não conta isso para aqueles que você ensina na caravana de Dawa, hein? Não seja hipócrita, Abdo. E antes que os opositores muçulmanos usem fora do contexto
a passagem de Mateus 15, 24, que diz: Ele, porém, respondeu: Não sou enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos alinhar aqui algumas coisas. Embora para nós cristãos a não crença dos muçulmanos na morte e ressurreição de Cristo seja irrelevante, ou seja, não valha de absolutamente nada, é necessário esclarecer que antes da sua ressurreição, Cristo teve não somente contato, como operou milagres e anunciou a palavra da salvação a não-judeus. Essa passagem, por exemplo, que eu acabo de ler de Mateus 15, 24, é a passagem da mulher cirofenícia, que também está em Marcos 7, 24 a 30, que diz: Então Jesus partiu dali e retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia daquelas regiões veio e clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos vieram e lhe rogaram, dizendo: Manda-a embora, porque vem clamando atrás de nós. Ele, porém, respondeu: Não sou enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajuda-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Interessante, eu quero abrir um parênteses aqui, é que os muçulmanos são ensinados, pelo menos os leigos, são ensinados pelos seus líderes, ou alguns por pura desonestidade mesmo, a interpretar esse verso como se Jesus estivesse chamando os cristãos de cachorros. Mas, na verdade, Jesus está fazendo um trocadilho com a ancestralidade da mulher cananeia, que é a descendência de Cão, que é o filho do meio de Noé, que recebeu a maldição do pai dele por ter zombado do seu pai quando estava embriagado e zombou da sua nudez. Prosseguindo, ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu e disse-lhe: Ora, se ele não queria fazer nada por ela, por que ele responde isso? Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como tu queres. E desde aquela hora, sua filha ficou curada. Vamos prosseguir. Outro exemplo disso, o endemoniado gadareno. A passagem está em Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos gadarenos. E logo que Jesus saiu do barco, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, as correntes foram por ele quebradas e os grilhões despedaçados, e ninguém o podia domar. E ele, sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora do país. Ora, ali estava pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E imediatamente ele o permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Nisso fugiram os porqueiros e anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que é que havia acontecido. Chegando-se a Jesus, viram um endemoniado, que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles.
E entrando Jesus no barco, suplicou-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Porém, Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe que grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto fizera Jesus, e todos se maravilhavam. Um detalhe que eu quero ressaltar aqui é que Gadara, que ficava a sudeste do Mar da Galileia, era uma cidade que era habitada predominantemente por não-judeus. Então, dizer que Jesus só fez algumas coisas relacionadas aos judeus em seu ministério terreno, já tem 2 aqui que provam que é mentira. A próxima passagem que eu quero ler está em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 1, que diz: quando acabou de proferir todas essas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum, e um servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse e curasse o seu servo. E chegando-lhe eles juntos de Jesus, rogavam-lhe com instância, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e nos construiu uma sinagoga. E Jesus foi com eles, mas quando estava perto de casa, enviou o centurião uns amigos a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir à tua presença, mas manda com uma palavra, e meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Agora atentem para as palavras de Jesus no verso 9. Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse-lhe: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Outra evidência de que, primeiramente, o próprio Cristo está dizendo que um gentio tinha mais fé no poder de Deus e na autoridade de Jesus do que os próprios judeus. Mas ainda existe outro exemplo que eu quero citar. E esse exemplo está em João, a partir do capítulo 4, a partir do verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que dera seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Donde, pois, tens essa água viva? És tu porventura maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem
em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Depois disso, a mulher samaritana foi anunciar que ela própria encontrou com o Messias. A partir do verso 27 até o verso 30. Então percebam que Jesus teve contato com outras pessoas que não eram de Israel antes da sua morte e ressurreição. Isso aqui é um exemplo claro de que Jesus atende a quem se humilha perante ele. Isso é João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Até nisso a Bíblia é fantástica, ela não deixa brecha para nenhum argumento falacioso futuro. Realmente, Deus vê o fim desde o princípio. Então a única maneira de provarem que essas passagens são erradas é partindo para a falácia, dizendo que a Bíblia é adulterada, ou reescrevendo a Bíblia ao próprio modo deles. O que sabemos ser absolutamente impossível. A próxima argumentação falaciosa de Abdul Rahman, onde ele fala que a chegada de Paulo trouxe divisão para a igreja, é na separação entre ele e Barnabé, que está em Atos, capítulo 15, versos 36 ao 39, que diz: Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Vejam, meus amados irmãos, que aqui Abdo ele levantou uma objeção ao dizer que Paulo se dividiu, se separou de Barnabé. Ele tenta dar uma linguagem emotiva e sentimental, dando a entender que era algo mínimo. Mas o contexto disso nós encontramos em Atos, capítulo 13, versículo 13. Diz o seguinte: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, no caso João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Assim como os muçulmanos têm seus tafsirs, nós cristãos também temos nossos comentaristas. E no caso eu quero trazer os comentários a respeito de Atos 13:13 e Atos 15:38. Vamos lá. O comentário de Benson sobre essa passagem diz o seguinte: naquela ocasião, João Marcos, que até então os acompanhava como ministro, afastou-se deles e voltou a Jerusalém, talvez apavorado com os discursos ameaçadores dos sacerdotes fanáticos ou desanimado com a dificuldade e perigo do empreendimento. Paulo e Barnabé, porém, não desanimaram por ele tê-los abandonado, nem foram movidos de seu propósito pelo pouco sucesso que tiveram em Perga, pois depois de deixarem aquele lugar, eles viajaram por vários países da Ásia Menor. E como veremos imediatamente, fizeram muitos convertidos a Cristo, tanto entre os judeus como entre os gentios. McLaren
em seu comentário sobre essa passagem, diz: não foi um afastamento de Cristo, mas foi um afastamento de um dever muito claro. E se você notar o momento em que Marcos abandonou a obra que foi colocada sobre ele, você verá a razão para isso. O primeiro lugar para onde os corajosos evangelistas foram foi Chipre. Barnabé era natural de Chipre, o que talvez tenha sido o motivo para selecioná-lo como local de início da missão. Pelo mesmo motivo, por ser a terra natal de seu parente, seria um trabalho muito fácil para João Marcos, desde que passassem por Chipre, entre seus amigos, com pessoas que o conheciam e com as quais ele, sem dúvida, conhecia. Mas assim que eles cruzaram o estreito que separava a ilha do continente e pisaram no solo da Ásia Menor, ele logo deu meia volta, como algum recruta que vai para a batalha, cheio de fervor, mas assim que as balas começaram a pingar, ele faz o melhor com seu caminho para a retaguarda. Ele estava pronto para o trabalho missionário desde que fosse fácil, bastante pronto para fazê-lo, contanto que estivesse avançando em terreno conhecido e não houvesse grande apelo ao seu heroísmo ou ao seu alto sacrifício. Ele não espera testar as dificuldades, mas se assusta com a imaginação delas, não se lança ao trabalho e vê como o faz, mas antes de ter percorrido 1 milha na terra ou feito qualquer experiência real dos perigos e sofrimentos, está farto disso e volta para sua mãe em Jerusalém. John Gill, sobre Atos, capítulo 15, verso 38, ele comenta o seguinte: seja pelo medo do perigo, ou pelo cansaço da viagem, ou pelo cansaço do trabalho, ou pelo afeto à mãe, ou seja o que for. Ao que parece, na opinião do apóstolo sobre o assunto, ele era muito culpado, e por isso muito indigno, pelo menos agora, de ser um companheiro deles em suas viagens. A versão árabe acrescenta de pregação, isto é, o evangelho nos vários lugares para onde eles foram e para os quais o Espírito Santo os havia chamado, e para os quais a igreja de Antioquia havia se separado e os enviado, mas no meio disso João os abandonou, e que o apóstolo se ressentiu, ele não tendo ainda dado qualquer evidência de seu senso de seu mal e de seu arrependimento por ele, para sua satisfação. Embora pareça que depois o fez, visto que em Colossenses 4,10 ele fala dele com grande respeito, como um de seus colegas de trabalho, que tinha sido conforto para ele. Então, vejam, o motivo pelo qual Paulo e Barnabé se apartam é porque Paulo estava chateado com João Marcos. Porque Marcos havia os abandonado, havia dado as costas para ele e por motivos desconhecidos retornou a Jerusalém. Podemos até assim dizer que João Marcos, ele afrouxou. Ele pode ter sido tomado por algum sentimento de medo ou covardia e retornou a Jerusalém, abandonando Paulo e Barnabé no meio da viagem missionária. Acontece que Abdur-Rahman, ele quer que a igreja seja um mundo perfeito, onde ninguém se desentende, onde tudo acontece como se fosse uma utopia e não fosse um mundo real. Só que no mundo real, que é narrado também em Atos dos Apóstolos, as pessoas têm divergências, as pessoas têm atritos pelos mais diversos motivos, e a Bíblia não esconde isso. O que torna a Bíblia um livro tão fantástico é justamente isso, porque a Bíblia não exime os apóstolos, os próprios apóstolos, de ser mostrado que eles são seres humanos. Seres humanos sentem chateação. E foi por isso que Paulo e Barnabé entraram num desentendimento momentâneo. Por que momentâneo? Porque algum tempo depois, quando Paulo escreve a sua última carta no ano do seu martírio, em 67 d.C., que é 2 Timóteo, vejamos o que ele diz a respeito do próprio Marcos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9 ao 11. Procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo.
Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Aqui Paulo está escrevendo sabendo que a sua hora está chegando. Percebam que o mesmo Paulo que estava ressentido com Marcos por causa de uma falha que ele cometeu, agora manda chamar Marcos. Por quê? Porque com o passar do tempo as pessoas crescem, as pessoas evoluem, as pessoas melhoram. E não resta dúvidas que com o passar dos anos, aquele Marcos medroso, aquele Marcos que titubeava em dois pensamentos, já não era mais a mesma pessoa. E Paulo, porque, como diz um dito popular aqui no Brasil, quem vive de passado é museu, ele já não via mais Marcos desse jeito. Além disso, os irmãos em Cristo, cristãos maduros, não guardam rancor uns dos outros. Não guardam mágoa uns dos outros. Porque a igreja, embora fundada por alguém que é santo e infalível, que é Deus na pessoa de Jesus Cristo, é administrada e composta por pessoas falíveis, incluindo o próprio Paulo. Os seres humanos, eles são falhos por natureza, mas Paulo, ele sabia que João não era mais a mesma pessoa, João Marcos. Isso significa que o mesmo Paulo que no passado o rejeitou por ressentimento, agora o chama porque confia na sua capacidade, porque sabe que Deus transforma as pessoas quando elas se põem à disposição do Altíssimo para que Ele trabalhe nelas. Então, Abdo, me deixe lhe dizer, você esquece que a Bíblia Sagrada, ela narra a vida do primeiro século como ela é, e também que as pessoas, elas passam por um estado de mudança de caráter, de personalidade. É isso que você não leva em conta, Abdo. Por isso você não entende o que a mensagem da Bíblia quer passar. Você apenas pega textos limpos e secos, interpreta-os conforme deseja, e acha que com isso, depois de dar toda essa volta, chega na pretensão de que a Bíblia é um livro contraditório e autorrefutável. E, para prosseguirmos, Abdo, ele afirma que a igreja estava cada vez mais se dividindo e Paulo, que era o divisor da igreja, estava sendo incoerente ao cobrar unidade de pensamento das pessoas da igreja de Corinto. Essa passagem que ele usou para dizer que a igreja estava cada vez mais se dividindo está em 1 Coríntios capítulo 1, versos 10 ao 17. Eu me lembro que eu li isso na minha refutação a ele da primeira vez. A questão aqui é que Abdo, mais uma vez, está sendo falacioso. Por quê? Porque a primeira coisa que é preciso saber, essa divisão não foi Paulo que causou, certo? Essa divisão, esse partidarismo, essa panelinha que estava acontecendo de cada um em nome de uma pessoa, envolvendo até o nome de Cristo no meio, era um problema de partidarismo numa igreja local. Não é que a igreja toda estava se dividindo, era uma igreja local, tanto é que você não vê problemas semelhantes acontecerem, como por exemplo na carta aos Gálatas, onde Paulo na verdade só está censurando os Gálatas pelo retorno à prática da lei judaica que Cristo já aboliu com seu sacrifício na cruz.
E pelo que eu me recordo, nas cartas de Paulo, ele não censura outra igreja por questão de partidarismo. A única repreensão que ele dá é aos cristãos da Galácia por se deixarem levar pelo pensamento judaizante já existente na época. Todavia, Abdo diz que Paulo, o que dividiu a igreja, estava sendo irracional por cobrar unidade. Só que nós temos outro problema aqui. E eu vou demonstrar, não é nem com as palavras do próprio Paulo. Eu vou demonstrar com as palavras de outro apóstolo que não é Paulo. Vejam. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14 ao 16. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Paulo não somente é chamado de irmão pelo apóstolo Pedro, como suas cartas são colocadas em pé de igualdade com as outras escrituras do Antigo Testamento. Ou seja, as 13 epístolas paulinas são consideradas por Pedro em escritura sagrada. Me diga, Abdo, seria possível que Pedro, que escreveu essa carta em torno de 64, 65 depois de Cristo, não ter conseguido identificar Paulo como divisor 30 anos depois de Cristo ser assunto aos céus? Seria possível que ninguém entre os 12 apóstolos conseguiria ter identificado Paulo como divisor da igreja depois de mais de 30 anos, Abdo? Como é que você explica isso? Como é que você explica Pedro chamando as cartas de Paulo de escrituras e o chamando de irmão? Isso só prova que a sua alegação, Abdurrahman ibn Said, não faz o menor sentido. Você deveria urgentemente aprender a estudar a Bíblia sem os óculos do Islã. Se fizesse isso, tenho certeza, nem sheik muçulmano você seria mais. Mas como a Bíblia não é formada somente de versos isolados, eis a prova suprema de que Cristo, ele aboliu a antiga lei para estabelecer a nova aliança. Acompanhe comigo, meus amados irmãos, o que diz a carta do escritor aos Hebreus. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo de número 11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens vindouros, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santuário, tendo obtido eterna redenção. Porque se o sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Por isso ele é o mediador da nova aliança, para que, mediante a morte, para a remissão das transgressões sob a primeira aliança, os que são chamados possam receber a promessa da herança eterna, pois onde há testamento é necessário que ocorra a morte do testador, porque um testamento só tem força após haver a morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive, pelo que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, porque, havendo Moisés falado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes, com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue também tabernáculo e todos os vasos do serviço sagrado. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Após ler Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 11 até o 23, diz mais a carta aos Hebreus no capítulo 10, do verso 1 até o verso 14. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos? Pois, tendo sido uma vez purificados os que prestavam o culto, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse: Eis-me aqui, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, sacrifício e ofertas, e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem neles te deleitastes, os quais se oferecem segundo o que, Abdo? Segundo a lei. E agora disse: Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro, para estabelecer o segundo. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, daí por diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Então veja, Abdo, resumindo tudo que foi dito até agora, você não conseguiu provar que Paulo se afastou dos ensinos de Jesus Cristo, não conseguiu provar que Jesus ensinou a circuncisão, aliás, usou uma passagem que fala de tudo menos de Jesus ensinando tal prática, e também não provou que Jesus estava falando de prosseguir com a prática da lei, porque, como foi dito, a lei e os profetas profetizaram até João Batista e, por sua vez, se cumpriu em Cristo, que tirou a antiga aliança e estabeleceu a nova aliança para a igreja. Abdo, por favor, tenha honra. E um conselho que eu lhe dou, de forma sincera: estude mais a Bíblia, mas de forma desarmada, não de forma a tentar distorcer as palavras da palavra de Deus, de forma como você queira dizer que a Bíblia está falando. Seja honesto,
Essa é a primeira parte da minha resposta dada ao sheik muçulmano. A próxima será sobre a história da igreja. Aguardo os amados. Deus vos abençoe.